Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao NT Sul de hoje. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 1º de outubro. Hoje é Dia Nacional do Idoso. Nós vamos conhecer o projeto desenvolvido pelo SESC Rio Grande do Sul, que envolve cerca de 4.200 idosos em todo o estado. São grupos da maturidade ativa. São atividades de convivência, atividades físicas, recreativas, culturais, com o grande objetivo de promover o bem-estar para a pessoa idosa. E vamos conhecer o seu Wilson Rosa, um aposentado que cultiva hobbies adquiridos ainda na infância. Ele se diverte e resgata várias histórias de Cachoeira do Sul. Exatamente, tudo aquilo ali é quando a gente brincava, né? Naquela época não tinha, era diferente, então a gente fazia essas construções assim para brincar. E aí até hoje eu estou fazendo de tudo um pouco. E outubro começa com o pão de cada dia mais caro. Os moinhos já preparam os compradores. Nós alertamos você aí de casa. E comprar pão francês com preço médio de R$ 5,00 só aqui, ó, na cesta de ofertas. E o aumento também já chegou nas bombas de combustível, inclusive aqui em Cachoeira do Sul, viu? E você vai ver ainda hoje. Hoje é dia do quadro O que você acha aqui no NT Sul. E nós queremos saber a sua opinião com relação a esse equipamento aqui. Você que é cachoeirense, certamente já se utilizou desse container para colocar o seu lixo, que em média custa aproximadamente R$ 500 cada um para os cofres públicos. E nós queremos saber o que você acha. Pode ser pelo site novotempo.com/NTSul, pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira ou pelo WhatsApp, código de área 51 9917 0018, porque nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber o que você acha. E aí, estamos esperando a sua opinião. Começamos o NT Sul de hoje atualizando a situação da violência na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Representantes do Conselho Regional de Medicina estiveram no posto de saúde do bairro para avaliar as condições de trabalho no local. Mesmo com o reforço no policiamento durante a madrugada, mais um incidente foi registrado. Foi mais barulho do que estragos. Na madrugada, pedras foram jogadas contra o posto da Brigada Militar na Vila Cruzeiro, onde um policial estava de plantão. Os responsáveis não foram identificados. O reforço no policiamento no Morro Santa Teresa e na Vila Cruzeiro continua. O Batalhão de Operações Especiais monitora a área. Para os moradores, a vida aos poucos volta à rotina. Alguns se sentem mais, outros menos seguros. É risco, né? Às vezes eu estou trabalhando aqui, dá um tiroteio ali, uma bala perdida pega na gente, né? Precisa a brigada mesmo, né? Que o nosso morro estava abandonado. Faz 69 anos que eu moro aqui, nunca tinha acontecido isso, né? Tá horrível, né? Tem que tirar os bandidos da área, né? Agora tem segurança, né? A gente está sentindo a segurança, mas estava feio. Eu nasci aqui no morro e nunca tinha acontecido isso, né? No pronto atendimento Cruzeiro do Sul, a Brigada e a Guarda Municipal monitoram a principal entrada. Nesta manhã, a equipe de atendimento de médicos e enfermeiros estava completa. Um fiscal do Conselho Regional de Medicina realizou uma vistoria no local a pedido do Sindicato Médico. A imprensa não foi autorizada a entrar. O laudo sobre a situação da segurança, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, deve ser divulgado em uma semana. O governo gaúcho anunciou ontem a regularização da dívida com hospitais e instituições filantrópicas do estado. A solução vem após a abertura de linhas de crédito no sistema financeiro, que vão ser pagas na forma de incentivo às entidades a partir de janeiro do ano que vem. A plateia reuniu uma grande representação de hospitais do interior. O anúncio do governo do estado representa uma solução para pagar agora as dívidas com 180 instituições filantrópicas, referentes aos últimos 3 meses de 2014 e a atrasos de 2015, que somam 300 milhões de reais. Cada hospital poderá procurar a agência bancária de preferência e abrir uma linha de crédito no valor da dívida. O estado conta com incremento na arrecadação a partir do aumento do ICMS para começar a pagar o valor destes financiamentos em 2016. E a Secretaria da Saúde se comprometerá formalmente com esses hospitais de
criar um incentivo financeiro para que em 36 parcelas, a partir de janeiro de 2016 até dezembro de 2018, portanto, dentro da nossa gestão, nós vamos pagar esse empréstimo às instituições bancárias. Os hospitais comemoraram a solução e reforçaram a continuidade da busca por recursos para o SUS. Que este passo que está dando aqui, com toda a determinação governamental, com todos os méritos, terá continuidade esse diálogo, no sentido de que possamos discutir o orçamento de 2016 e possamos discutir a questão que envolve o custeio. Não só com o Estado, com a União. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre voltou a crescer. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, quase 200 mil pessoas perderam os postos de trabalho em agosto, principalmente na indústria e no setor de serviços. Fabiane perdeu o emprego no mês passado após quase 3 anos na empresa. Junto com ela, outras 4 colegas também foram dispensadas. A busca é grande, né? Pelo que a gente vê ali, porque eu vi na fila hoje de manhã, chegar aqui 6 horas da manhã e tinha mais de 100 pessoas, que a busca é grande, muita gente desempregada. Quando você saiu, o que lhe disseram na empresa? Que era por causa da crise, né? Que eles estavam fazendo contenção de despesas. Tem pouca vaga, né? Pouca vaga que eu estou vendo, né? Eu estou largando o currículo aí, né? Eu já estou encaminhando seguro, já estou investindo em alguma vaga na minha área, né? Tá difícil, bem difícil. Esse é o 6º mês consecutivo de aumento do desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. A taxa subiu de 9,4% em julho para 9,7% em agosto. Isso significa dizer que somente no mês passado, 184 mil pessoas perderam o emprego na região. Os números são da PED, a pesquisa de emprego e desemprego apresentada hoje pela manhã. O Brasil tem uma taxa, a taxa de desemprego foi de 8,6%, né, pela PNAD contínua. E aqui na nossa região a gente está com uma taxa de desemprego na região metropolitana maior, tá? Mas assim, nos últimos meses, historicamente, a gente já tem uma taxa de desemprego mais elevada. Os principais setores de atividade econômica que tiveram diminuição do nível ocupacional são os serviços, com 15 mil dispensas, e a indústria de transformação, que fechou 9 mil postos de trabalho. Os números do desemprego refletem a queda da atividade econômica. A síntese dos indicadores de agosto acompanha a tendência dos últimos 12 meses, com retração nas taxas de ocupação e nos rendimentos dos trabalhadores. E aqui em Cachoeira do Sul temos uma boa notícia que pode resultar em geração de novas vagas de emprego. Você já ouviu falar no PRODIC? Essa é uma legislação criada no governo do ex-prefeito Acido Vitec, no ano de 1990, para conceder áreas e isenções de tributos municipais a empreendimentos industriais. Depois disso, já estamos na 11ª empresa beneficiada pelo programa, que quer ampliar suas atividades aqui no município por meio desse incentivo. Vamos saber os detalhes na reportagem de Gabriela Belo. A Halber atua no ramo de materiais elétricos há 15 anos em Cachoeira do Sul. Hoje emprega 19 funcionários. E a busca pelo Programa de Desenvolvimento Industrial, o PRODIC, foi para aumentar os negócios. É um projeto que gera 15 empregos, um investimento razoável, né, em função de construirmos um prédio, de termos máquinas para fabricar as nossas máquinas também. Então, acho que está andando bem, né, mas não terminou ainda. Halber solicitou que a prefeitura concedesse uma área quando fez a entrega do projeto. Depois de olhar e analisar 3 locais, optou pelo terreno na rua Miguel Loreto Sobrinho, no Distrito Industrial. Na área, pretende construir um pavilhão de 700 metros quadrados. O investimento total, somando a construção e as máquinas, é de cerca de R$1.300.000. A gente já tem as máquinas que vão ser usadas para nós fazermos nosso produto, né? Também temos os veículos que se deslocam para dar assistência técnica. Como eu disse, eu acho que está andando bem, né? Está andando bem nosso projeto. E tem bastante pessoas envolvidas, não sou somente eu. Eu tenho uma equipe de trabalho
de eletrotécnicos, de técnicos eletrônicos, de metais mecânicos, né, que estão trabalhando há cerca de 2 anos em cima do desenvolvimento dessas máquinas, né, que já estamos em 8 cidades. Aqui em Cachoeira a gente já tem 3 máquinas, uma na Escrio, uma na Thor e outra na Uziagro, né, e que estão funcionando. Então a gente tem já um monte de máquinas espalhadas no Rio Grande do Sul. Queremos ampliar para outro estado. Segundo o secretário municipal da Indústria e Comércio, André Fortes, o programa beneficia aqueles empresários que atendem a alguns requisitos. O projeto tem que gerar emprego, tem que ser um projeto bom, de desenvolvimento realmente para o município. É analisado por uma comissão independente, que atinge outros órgãos, né, e algumas pessoas do município. Então, é basicamente para o desenvolvimento industrial. Como é que funciona a seleção dessas empresas, dessas indústrias aqui no município? Ela tem que procurar a secretaria, mandar o seu projeto, solicitar ou a isenção de impostos ou até mesmo a aquisição de uma área no regime de comodato, certo? Uma cedência por um tempo determinado e a contrapartida é a geração de emprego. O quadro de empresário tem que ser basicamente de Cachoeira, salvo aquele caso especial que Cachoeira não tenha a parte técnica, né? Mas tem que oferecer emprego, e isso é um ponto fundamental. Não temos assim definido um número exato de funcionários, mas um projeto tem que ser um projeto onde a comissão analise e consiga analisar o crescimento dessa empresa, o que ela pode oferecer a curto, médio e longo prazo para desenvolvimento da cidade e também a geração de empregos. Geração essa que soma no total 708 pessoas empregadas nas 9 indústrias beneficiadas com o programa em pleno funcionamento. O ganho é total e fundamental, né? Porque à medida que a gente disponibiliza, por exemplo, de impostos, que a gente deixa de arrecadar no primeiro momento, no primeiro ano, no segundo ou até 5 anos, ou conforme a análise, a gente vai ter uma prospecção futura de crescimento dessa empresa e dela se solidificar na cidade e continuar gerando empregos e também o retorno que, com o fim da concessão, que ela tem um prazo máximo, que começa a reverter para o município. A próxima etapa que a Halber Automação Indústria de Tecnologia Metal Mecânica deve passar é a votação na Câmara de Vereadores para que a área possa ser cedida. Com a equipe que Halber trabalha, consegue fabricar 2 dessas máquinas por mês. A nossa máquina é uma máquina de tecnologia CNC, né, comando numérico computadorizado, ao qual ela faz cortes de chapas metálicas via desenho em AutoCAD no computador e faz essa transferência para uma máquina de plasma que faz todos os cortes das chapas metálicas, né, que as indústrias metais mecânicas utilizam lá. Que todas as empresas que participaram e estão participando do programa, elas estão mantendo a meta mínima e até numa crescente, né? Apesar da crise que estamos vivendo, a gente está ainda num índice bem satisfatório de empregos. E a seguir, outubro começa com o aumento do preço do pão. Os moinhos já preparam os compradores. Nós alertamos você aí de casa. E comprar pão francês com preço médio de R$ 5,00 só aqui, ó, na cesta de ofertas. E o aumento também já chegou nas bombas de combustível, inclusive aqui em Cachoeira do Sul, viu? E você vai ver ainda hoje. Hoje é dia do quadro O que você acha aqui no NT Sul. E nós queremos saber a sua opinião com relação a esse equipamento aqui. Você que é cachoeirense, certamente já se utilizou desse container para colocar o seu lixo, que em média custa aproximadamente R$ 500 cada um, para os cofres públicos. E nós queremos saber o que você acha. Pode ser pelo site novotempo.com/NTSul, pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira ou pelo WhatsApp, código de área 51 9917 0018, porque nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber o que você acha. Já pode mandar a sua opinião, estamos esperando, ok? Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já voltamos. Dizem que alimento diet emagrece, mas quando se tira o açúcar da receita, normalmente aumenta-se a quantidade de gordura. Por isso, mais movimento é mais alegria, mais saúde é menos caloria. Viva uma vida leve!
Fomos criados por Deus para sermos completos. Qualidade de vida é ter equilíbrio em nossas capacidades morais, físicas, espirituais, emocionais e intelectuais. Desenvolvê-las e aperfeiçoá-las é um processo contínuo e nos ajuda a estar preparados para situações do cotidiano e viver bem. Novo Tempo. Juntos pela qualidade de vida. Inteligente, livre, singular, vivo, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Estamos de volta e começamos o mês de outubro com mais aumento, viu? Pela segunda vez só neste ano, o pão vai ficar mais caro. E esse reajuste tem tudo a ver com a alta do dólar. Afinal de contas, o Brasil produz apenas metade do trigo usado para produzir pães, massas e biscoitos. O restante é importado e, portanto, diretamente afetado pela valorização da moeda. Essa dona de casa conta que não costuma comprar pão francês todos os dias. Como faz pão caseiro, gasta 5 quilos de farinha de trigo no mês. Tá tudo caro, né? Eu acho um absurdo subir tanto assim, né? Cada mês que a gente vem é um preço diferente, né? É um susto toda vez, né? Eu acho, né? Agora já me disseram que vai subir tudo de novo. Tudo eu não posso confirmar, dona Joyce. Mas que a farinha de trigo terá um acréscimo, já é inclusive de conhecimento dessa compradora. A informação que a gente tem do moinho e dos fornecedores é de que a partir de 1º de outubro, né, a gente vai ter um reajuste em média, né, segundo a informação, em torno de mais 8%. Então, logicamente, isso vai a 16%, não há mais possibilidade, né, do comércio segurar um aumento razoável. Isso, lógico, vai refletir, né, diretamente no consumidor final, que são o pessoal que compra o pãozinho aí de todo dia. Na última compra de farinha, em agosto, Luciane pagou 8% a mais. Ela tinha conseguido segurar o preço, mas dessa vez será impossível. A previsão que a gente tem é em torno aí de R$ 8,25 o valor do quilo. A gente costuma também tentar, né, fazer com que o consumidor não sinta tanto, quer dizer, ou seja, dividir um pouquinho, né, esse aumento que vem vindo para que o consumidor também não fique tão chateado, né? Mas lógico que isso reflete para nós, produtores, né? E tanto também para o consumidor. Cada vez está mais caro, é mais amarguento o café, né? Acho alto. E olha que ninguém está preparado para tanto aumento. De repente vai mudar bastante. Vai pesar no bolso da família. Mais ou menos, não muito, mas vai. Não, não mesmo. Cada vez pior, né?
tudo aumenta, nossa. Luciane, com esse estoque de farinha de trigo aqui hoje, esse valor do pãozinho do quilo vai conseguir segurar até que dia? Olha, eu creio que eu consigo segurar por no máximo aí uns 30 dias ainda. E esse amarelo justifica o preço de ouro que passará a valer o grão. É o dólar, que ele impacta fortemente, diretamente no custo da matéria-prima. Então, essa variação do dólar que nos últimos dias está muito elevada, ela está impactando diretamente. Como para o mês de setembro tu ainda trabalhava com algum estoque antigo de trigo, tu conseguia manter os preços. Agora, para os próximos meses, se mantendo esse dólar, ela vai ter um impacto no preço do produto final direto. E se o fornecedor da Luciane vai aumentar 8% em outubro, a moageira do Clairton, que fica aqui em Cachoeira do Sul, depende do preço estipulado pelos argentinos. Nós estamos estimando uma média de 10% pelos contratos que nós temos de trigo. E aí para frente, a partir de novembro, nós vamos depender muito dessa variação cambial, que ninguém sabe como é que vai se comportar, o que vai acontecer. Então ainda vamos ficar nessa dependência. Mas a culpa desse aumento não é só do dólar. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Biscoitos, Massas, Pães e Bolos Industrializados, Cláudio Zanão, a energia elétrica está pesando muito desde o início do ano, junto ainda do combustível e da mão de obra. O comércio, em geral, sentiu esse aumento do consumo da energia elétrica e esse aumento na conta final de luz foi algo que acabou pesando bastante no orçamento final, e isso aí é diretamente no lucro de qualquer empreendedor, né? Os moinhos já preparam os compradores. Nós alertamos você aí de casa. E comprar pão francês com preço médio de R$ 5,00 só aqui, ó, na cesta de ofertas. E se antes do aumento Dona Joyce gastou com o lanche da tarde em média R$ 13,00, em outubro vai precisar da ajuda do amigo. E parece que vamos precisar da ajuda do Porquinho, nosso amigo, também para pagar outra conta, viu? O novo aumento dos combustíveis nas refinarias, anunciado pela Petrobras, já foi repassado para o consumidor. Na capital, o litro da gasolina chega a custar R$ 3,50. Nas bombas, o valor cobrado é livre e só deveria sofrer reajuste quando o produto com preço novo chegasse aos postos. Mas nem sempre é assim que funciona, não é? Em Porto Alegre, postos já praticam um aumento de 6%. O litro da gasolina comum é vendido a R$ 3,49. Tem motorista que ainda não se deu conta. Nem sabia que tinha aumentado. Mas, para quem já caiu a ficha... É uma peregrinação, absurdo isso, né? Neste posto, o preço ainda é o mesmo. Este posto está fazendo diferente, não vai praticar o aumento até que tenha no seu estoque o combustível comprado do distribuidor pelo preço também antigo. Bom para o consumidor que assim não se sente duplamente prejudicado. Daí eu estou aproveitando para completar agora, que depois eu não sei para quanto que vai. Na verdade, o aumento de 6% da Petrobras não deveria ser repassado para o consumidor. Isso porque a refinaria vende a gasolina tipo A, sem etanol, para as distribuidoras. E é lá que o combustível ganha 27% de etanol, segundo a Agência Nacional do Petróleo. A nossa expectativa é de que, para o consumidor, não tenha um reajuste final que vá além dos 4,6%, porque esse é que deverá ser o impacto deste aumento de 6% na gasolina vendida na refinaria. De acordo com a ANP, o consumo da gasolina comum já caiu quase 1% este ano por conta das oscilações da economia interna e do dólar. Mas esse dono de posto diz que amarga desde janeiro uma queda nas vendas de 20%. Eu creio que vai cair mais um pouco a venda porque o povo já está espremido, não tem mais de onde tirar. É aumento de tudo está subindo e nos pegou de surpresa esse aumento, ninguém imaginava. Tem gente pensando seriamente em alternativas para se locomover. Eu vou começar a ir de bicicleta para o serviço e retornar, né? Deixar o carro mais para os finais de semana, porque com esse aumento cada vez mais fica difícil a pessoa se deslocar para o seu serviço de carro ou com transporte público. Em nota, a Sulpetro informa que o mercado da revenda de combustível é livre e que o sindicato não orienta os revendedores a repassarem aumentos ao consumidor. Aqui em Cachoeira do Sul, alguns postos também já repassaram esse aumento para o consumidor final, viu?
Bom, e nesta semana foi aprovado na Assembleia Legislativa o Plano Plurianual enviado pelo governo Sartori para o período de 2016 a 2019. Agora o projeto deve retornar ao Executivo para sanção e isso pode acontecer ainda hoje. O plano plurianual foi aprovado por 38 votos a 13. Para o líder da base aliada, o PPA apresenta um quadro realista das ações do governo no enfrentamento da crise econômica. Foi assim na LDO, é no PPA e também veio no orçamento para o próximo ano, que já está na Comissão de Finanças e Orçamento com o relator, o deputado Marlon Santos. Eu acho que ela é muito realista, dá uma diretriz básica daquilo que o governo Sartori pretende executar nos próximos 4 anos, dentro da educação, da saúde, de infraestrutura, área ambiental e social. Com 85 programas de investimento, o plano plurianual estipula as ações e metas do governo para os próximos anos. O PPA prevê, inclusive, o crescimento vegetativo da folha dos servidores em 3% para 2016 e em 4,5% para os demais anos. Mas mesmo com a aprovação na Assembleia, os gastos com pessoal ainda dependerão da aprovação das leis de diretrizes orçamentárias de cada ano e dos orçamentos anuais. Mas para o líder da bancada do PT, o aumento dos salários do funcionalismo é fictício, já que a elaboração do plano não considerou o aumento do ICMS, aprovado na última semana pela Assembleia. O PPA ele foi votado como veio do Poder Executivo, pequenas alterações na Comissão de Finanças, mas ele não leva em consideração essa arrecadação a maior nos próximos 3 anos de 6 bilhões de reais. E, infelizmente, o governo insiste com a tese de fazer com que as soluções das finanças do Estado e dos problemas do Estado sejam arcados, em primeiro lugar e principalmente, e em grande parte, pelos servidores públicos. Também entre as metas estipuladas pelo plano estão a redução da taxa de mortalidade infantil e a criação de mais de 1.500 leitos hospitalares, além da ampliação do número de vagas no sistema prisional. Bom, vamos combinar que falar de política não é a melhor coisa desse mundo, não é? Tem coisa muito mais agradável para a gente falar. Mas não tem jeito, é a política que rege as ações da nossa sociedade e, consequentemente, rege a minha e a sua vida. E é sobre a política que Júlio Mafuz tem um recado. Olá, boa tarde. Por mais que se evite, é quase impossível, nos dias atuais, não falarmos em política. Diariamente temos notícias. Nesta semana temos a reforma ministerial que está sendo construída pelo governo para entregar de vez a administração do país ao PMDB. Tivemos aprovação em uma comissão da Câmara do Estatuto da Família, que chegou ao absurdo de dizer que não é família aquela que é constituída, por exemplo, por uma mãe que cria uma filha sozinha. E tivemos também a sanção por parte da presidente da chamada mini-reforma eleitoral. A mini-reforma traz algumas novidades importantes. A primeira delas é que o prazo de filiação caiu para 6 meses. Ou seja, quem quiser concorrer o ano que vem ainda tem prazo para se filiar até abril de 2016. Também foi instituída a chamada janela, ou seja, por 30 dias antes do prazo final de filiações, os políticos com mandato poderão trocar de legenda, sem correr o risco de perder o mandato que eles ocupam. 2 pontos, no entanto, foram vetados. O que instituía o financiamento privado de campanha e o voto impresso. O financiamento privado, ele já foi objeto, há 2 semanas, de decisão final do STF, dizendo que o mesmo era inconstitucional. Sequer uma nova lei pode mudar isso. Os deputados, no entanto, para a surpresa de todos, estão revoltados com a presidente. Querem a todo custo derrubar o veto para que possam captar dinheiro para suas campanhas. O outro ponto que foi vetado foi o do voto impresso. Esta tem sido uma reclamação de muitos eleitores que ficam desconfortáveis com as urnas eletrônicas. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral pediu que a presidente vetasse esse ponto, tendo em vista que o custo estimado para a implantação do novo sistema
geraria um custo de quase 2 bilhões de reais. Desculpe pelo assunto enfadonho. Eu preferiria falar da Feira do Livro, da vinda do Duca Lendecker, da Fonte das Águas Dançantes revitalizada e de tantas outras coisas lúdicas e interessantes que temos por aqui. Mas eles lá teimam em produzir leis que só nos atrapalham. Falei e assino embaixo. Cachoeira do Sul com tempo encoberto hoje. São previstas pancadas de chuva para agora à tarde. As temperaturas variam entre 12 e 25 graus. Na sexta-feira, o tempo permanece instável, mínima de 19 e máxima de 26 graus. No sábado, a instabilidade diminui, mínima de 15 e máxima de 19 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quinta-feira. O Rio Grande do Sul com tempo instável. Podem ocorrer pancadas de chuva na maioria das regiões do estado. Não chove na região sul. Já as temperaturas seguem amenas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 20 graus. Hoje é Dia Nacional do Idoso e a seguir nós vamos conhecer o projeto desenvolvido pelo SESC Rio Grande do Sul, que envolve cerca de 4.200 idosos. São grupos da maturidade ativa espalhadas pelo estado. São atividades de convivência, atividades físicas, recreativas, culturais, com o grande objetivo de promover o bem-estar para a pessoa idosa. E vamos conhecer o seu Wilson Rosa. Ele aproveita a aposentadoria para cultivar hobbies adquiridos ainda na infância. Mas isso ele se diverte e resgata muita história de Cachoeira do Sul. Exatamente, tudo aquilo ali é quando a gente brincava, né? Naquela época não tinha, era diferente. Então a gente fazia essas construções assim para brincar. E aí até hoje eu estou fazendo de tudo um pouco. É daqui a pouquinho, fique com a gente. Olá, sou Júlio Mafuz. Estou semanalmente aqui no NT Sul tratando de temas de atualidade, política, cenário mundial, nacional e municipal. Falei e assino embaixo. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da busca. Você já viu que a natureza é um livro aberto? Que a arte já era presente antes mesmo que mãos humanas mesclassem as cores. Que a matemática foi descoberta, mas não inventada. Mas, se você acha que já viu de tudo, existem monumentos vivos que testemunharam muito mais que você. Prepare-se, porque desta vez, até as pedras falarão. Vem aí a nova temporada de Origens. Aguarde.
Estamos de volta e vamos conhecer agora o seu Wilson Rosa. Um cachoeirense que depois de aposentado encontrou distração e motivação colecionando, recortando jornais, construindo maquetes de pontos históricos e contando as histórias de Cachoeira do Sul através desses hobbies. A reportagem é de Helena Caetano. Confira. Logo que chegamos, o seu Wilson me apresenta um dos brinquedos de infância dele, o biboquê. Um brinquedo estranho para as gerações atuais. Para o seu Wilson, não. Não é fácil, não. E tem mais. Carroça, carreta de boi, tuque, meios de transporte que revelam a origem interiorana de quem os construiu quando ainda criança. O seu Wilson, que hoje está com 75 anos de idade. A gente brincava, né? Naquela época não tinha... Era diferente, então a gente fazia essas construções assim para brincar. E aí até hoje eu estou fazendo de tudo um pouco. E talvez tenha sido daí o estímulo para os hobbies preferidos dele: colecionar e construir. Por todos os lados se percebe isso. São pequenas coleções das mais diversas, mas com alguns destaques. Para as pessoas com mais idade, seguramente essas capas de revistas e gibis são familiares. Verdadeiras relíquias já fora de circulação, mas que povoaram a infância das crianças das décadas de 40, 50 e 60. Essas revistinhas eu tenho guardado aí desde os 12, 13 anos, a gente lia muita revistinha e eu comecei a comprar e guardar. Fui guardando e hoje tem essa quantia aí. Até hoje a gente, inclusive, são antigas, né? E aí eu fui guardando e até hoje eu tenho essa quantia aí. Alguém já quis comprar essas revistas do senhor? De fato, já tive proposta para comprar, mas no momento eu não quis vender ainda. No momento ainda não. Os mais antigos vêm aí, eles tiram foto, faz no computador, faz de tudo um pouco para poder relembrar aquele tempo de infância, 10, 12, 13 anos, como antigamente. Essas revistinhas assim, antigas, a maior parte que não leva, tiro foto para poder fazer um arquivo, né? A essas pilhas de jornais organizados cronologicamente, ele acrescenta todos os dias a nova edição do Jornal do Povo. Tem sido assim por mais de 25 anos. E com essa prática, além de acompanhar a rotina de Cachoeira do Sul e seus personagens, ele constrói um precioso acervo histórico. São edições e encartes especiais do jornal, coisas que para ele não têm preço, ainda que já tenha recebido ofertas tentadoras. Sobre a mesa, ele mostra orgulhoso os vários cadernos com colagens de recortes. Tudo organizado por temas, personagens e histórias. Faço mais para passar tempo. Para passar tempo e vou continuando fazendo, até poder fazer mais adiante. Dar rosto e história a cada rua de Cachoeira do Sul. O seu Wilson já fez isso. E agora está elaborando outro painel ainda maior e mais completo. Uma das grandes paixões do seu Wilson é a construção de maquetes artesanais. Aqui a gente pode observar vários pontos característicos de Cachoeira do Sul. O Chateau d'Eau, a primeira hidráulica da cidade, esse relógio que nós conhecemos só por fotografias, que segundo a história foi levado para concerto e depois sumiu, que era localizado lá na Rua 7 de Setembro, e a prioridade do seu Wilson é construir uma igreja de cada bairro. Nós temos aqui várias já construídas e esse trabalho todo começou em 1999. Esta aqui foi a primeira maquete que ele construiu quando era presidente da Associação dos Moradores do Bairro Quinta da Boa Vista. Aí eu comecei a fazer e não parei mais, né? E a intenção, eu tenho diversas igrejas ali, como já viu, bairros, cada bairro tem uma igreja. Certo. E a intenção minha é conseguir fazer ainda, estou tentando fazer, é difícil, mas vou fazer, as três catedrais da cidade. Lá na Matriz, Santo Antônio e a São José. É um desafio que o senhor se propôs. Vai estar difícil, mas eu vou conseguir. As histórias contidas em cada coleção, em cada construção, o seu Wilson gosta de compartilhar. Seguidamente, ele recebe convites de escolas, principalmente, quando então leva as maquetes, revistas e cadernos de recortes para, de uma maneira diferente, dividir um pouco do patrimônio cultural que dia a dia ele constrói. Enquanto isso, o senhor pretende continuar com esse trabalho? Vou continuar. Enquanto puder fazendo, mas eu continuo. É a sua paixão?
A gente vai levando a vida para passar tempo, né? Para passar tempo. Fazendo o que gosta. A gente está preparado agora, se a gente não... E aí eu me enterto aí. E antes que saiamos, ele me reitera um convite de que eu retorne quando quiser para ler alguns gibis. Muito bom conhecer o seu Wilson, viu? Uma enciclopédia aí da nossa história, da história de Cachoeira do Sul. Muito bom. Bom, e é hora de você interagir com a gente. Aqui em Cachoeira do Sul temos vários contêineres espalhados pelas ruas da cidade para recolhimento do lixo, um serviço da Prefeitura Municipal. No quadro O que você acha de hoje, o repórter João Paulo foi às ruas para saber o que a população tem a dizer sobre a eficiência dos contêineres. Veja. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Hoje é dia do quadro O que você acha aqui no NT Sul e nós queremos saber a sua opinião com relação a esse equipamento aqui. Você que é cachoeirense certamente já se utilizou desse container para colocar o seu lixo, que em média custa aproximadamente R$500 cada um para os cofres públicos. E nós queremos saber o que você acha. Esse é um equipamento eficiente? E fomos às ruas para saber a opinião do cachoeirense. Veja agora. O que você acha? Eu sou a favor deles, mas é que o povo não tem condições. Eles vêm tirar o material reciclável e jogam tudo no chão, né? Então isso aí prejudica nós, porque daí a sujeira acumula mais no chão que dentro do container. Eu sou a favor, só que o pessoal tem que se conscientizar de usar os containers. Olha, uma boa mas muita gente não ajuda. Eles vão direto pro chão e tal. É ruim, né? Se torna ruim para nós e pro povo de Cachoeira e pros visitantes também, né? E às vezes não usa, tiro na calçada os lixos. Que final de semana é uma baderna de lixo. É bem ruim. O que você acha? E a minha opinião é o seguinte, eles estão talvez mal localizados também, né? E o pessoal é mal educado. Eles, ao invés de se darem ao trabalho de abrir o recipiente, eles colocam o lixo no chão. Tem coisas assim que não tá certo, né? Porque eu vejo várias vezes as pessoas pegando alimento do lixo para comer, né? Eu acho isso errado. Ninguém aproveita os contêineres que tem em Cachoeira, né? O que você acha? É uma coisa boa sim, só que o pessoal não tá sabendo usar, né? É destruição, é má colocação de lixo, é uma baderna imensa. Eu sou a favor, a única coisa que eu acho contrário, que eu sou contra, é porque ocupa uma vaga de um carro, né? O trânsito aqui já está tão caótico e o container só vem a prejudicar nesse aspecto, né? Está ocupando o lugar de um veículo, né? Eu acho que é muito interessante ter aqui. Eu morava no Rio de Janeiro, lá não tinha. Eu acho que aqui é mais prático, porque às vezes você se desloca e não tem nenhuma lixeira, né? Às vezes são furados embaixo, então não tem como você colocar lixo. E já aqui, né, por exemplo, na minha casa, bem pertinho ali tem um container, então eu acho bem interessante. Então eu sou muito de acordo a coisa certinha, bem feita. Não adianta exigir, né, que a prefeitura que eu faça o melhor possível e eles não sabem usar. Ou até mesmo os catadores inadequadamente abrem o container e buscam o que querem e deixam no chão o restante. Essa é a minha opinião. Inclusive dá até para separar o lixo, algumas garrafas que as pessoas catam papelão, dá para colocar assim pendurado do lado, eu acho bem interessante. O que você acha? Como você pode ver, esta é a opinião do cachoeirense, mas nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber o que você acha. Você pode utilizar as nossas redes sociais, pode ser pelo site novotempo.com/NTSul, pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira ou pelo WhatsApp, código de área 51 9917 0018, porque nós queremos saber a sua opinião, nós queremos saber o que você acha. O que você acha?
você acha? O que você acha? É necessário um pouquinho de consciência, né? Lixo no chão não rola. Depois chegam as chuvas, aí inunda 7 de setembro, inunda outras ruas. Por quê? Porque tinha lixo e foi levado para o bueiro, né? Então, consciência, educação, uso adequado das lixeiras, seja ela contêineres ou qualquer outra lixeira, viu? Gente, em todo o Rio Grande do Sul, o SESC envolve 4.200 idosos nas atividades dos 51 grupos de convivência maturidade ativa. A gente fala agora um pouco mais sobre esse importante projeto social que aqui em Cachoeira do Sul faz muito sucesso. Lena Caetano. Darcy, eu vou conversar agora com o Eduardo Schmitz. Ele esteve em Cachoeira do Sul nesta semana participando das atividades do SESC alusivas à Semana do Idoso e ele coordena a nível de estado a maturidade ativa do SESC. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, para nós do Sistema FEComércio é uma satisfação estar conversando com vocês, ainda mais sobre um assunto tão interessante, tão importante, que é a questão do envelhecimento populacional e atividades voltadas para idosos. Então a gente gosta de compartilhar um pouco da história de como começou o trabalho com idosos no Brasil, né? O SESC foi pioneiro numa unidade do SESC em São Paulo, onde um grupo de aposentados se reunia para comemorar aniversários, para realizar viagens, com o objetivo de ocupar o tempo livre. E a partir desse primeiro grupo, então, que começou em 1963, a ideia se espalhou por todo o Brasil, né? Em 95 a gente já tinha um trabalho com idosos aqui no SESC também, e em 2003 passamos a chamar essa atividade de Programa SESC Maturidade Ativa. Então são atividades de convivência, atividades físicas, recreativas, culturais, com o grande objetivo de promover o bem-estar para a pessoa idosa. Essa que é a ideia. Cerca de quantos grupos nós temos no estado? Hoje nós temos 51 grupos em 51 cidades do Rio Grande do Sul e atendemos aí 4.200 idosos em todos esses grupos. E além de atividades que possam estar atendendo diretamente o idoso, nós temos uma preocupação também de trazer o envelhecimento populacional a ser discutido pela população, a ser discutido pelas pessoas. Porque a gente sabe que o cenário é esse, né? Que a tendência é que a gente tenha uma proporção cada vez maior de idosos, já é uma realidade muito presente. Então, não basta apenas a gente ganhar mais anos para viver. A gente também precisa se preocupar com a qualidade desses anos. Então, para que a velhice, o envelhecimento seja uma experiência positiva, a gente precisa também discutir sobre isso, né? Como que nós devemos nos comportar e como nós devemos aprender a envelhecer como população. Então, atividades como essa da jornada de longevidade que a gente tem aqui em Cachoeira do Sul são muito importantes para que as pessoas possam estar sensibilizadas para essa questão do envelhecimento e poder a gente aí sim ganhar saúde nesses anos excedentes. Aqui em Cachoeira, Eduardo, o grupo Maturidade Ativa é bastante quisto pela comunidade, faz bastante sucesso onde se apresenta. O pessoal, inclusive, pode conferir aí um insert de algumas imagens das apresentações da Maturidade Ativa. E eu te pergunto, em todo o estado, existe todo esse envolvimento dos grupos, existe toda essa participação dos idosos nesses grupos de convivência? Sim, uma das diretrizes que a gente tem é do envelhecimento ativo. Então, a nossa proposta é justamente não apenas que os idosos sejam assistidos nos grupos, né? Que eles possam ir no SESC apenas para receber, não. Mais do que isso, a gente quer dar um espaço para que os idosos possam mostrar os seus talentos e as suas potencialidades. Então, por isso acaba gerando toda essa movimentação, porque na verdade não é nem o SESC que faz. O SESC apenas dá o espaço e direciona para que os idosos possam contribuir com o bem-estar social. A gente precisa disso, que o idoso seja protagonista, o idoso é uma pessoa que tem uma história, toda uma história por trás, uma experiência, um conhecimento, inclusive que outras gerações não têm. Então, aquilo que o idoso pode ajudar, a gente dá espaço para ele ajudar. E a gente procura também integrar as gerações, né? Assim como o idoso tem muito a ensinar, o jovem também tem muito para ensinar para o idoso, com novas tecnologias. Então, toda essa movimentação, eu acredito que ela acontece muito em função dessa proposta, de que os idosos, eles mesmos, possam construir as programações, possam pensar nas atividades, sempre, lógico, com o nosso suporte do SESC. O SESC, na verdade, dá uma motivada e fica na retaguarda, e eles que agem. Exatamente, a gente tem assim, falando das nossas diretrizes, então o envelhecimento ativo é uma delas, outra diretriz, nós são 4, gerontologia como tema transversal, justamente para a gente ter, além do trabalho com idosos, espaços para discutir sobre envelhecimento. Uma outra diretriz se chama relações intergeracionais, ou seja, que os grupos de idosos não sejam guetos etários, como se fossem
segmentos separados em espaços diferentes. Não, mas a gente acha importante também que as gerações possam ter contatos. Então a gente tem diversas atividades também que integram as gerações. E uma outra diretriz se chama protagonismo do idoso, justamente para pregar essa ideia do idoso poder ser protagonista nas atividades, desenvolver os seus talentos, suas potencialidades. Então, a partir dessas diretrizes é que a gente desenvolve toda a programação. Eduardo, a questão do idoso hoje em dia é uma nova realidade, um novo momento, né? Porque a população está ficando cada vez mais idosa, né? A perspectiva de vida é cada vez mais alta, né? E eu acho que proporcionar esse tipo de atividade de conforto, consciência e até essa questão de interação do idoso com a comunidade, com as diversas gerações, é o fundamental hoje em dia, né? Sem dúvida, sim. É muito importante assim que o envelhecimento ele esteja atrelado, esteja sendo discutido de forma transversal a várias áreas. Então, a gente pega, por exemplo, a questão econômica. À medida que a população envelhece, a gente tem uma questão econômica importante, né? Porque tem mais pessoas aí precisando da sua aposentadoria, que fez jus a vida inteira trabalhando, e ao mesmo tempo a gente tem um número que vai se reduzindo de pessoas que estão contribuindo, e a gente precisa achar alternativas. E aí a questão do idoso ser alguém ativo é muito importante para a questão econômica. Por outro lado também, a gente sabe que as doenças crônicas, se a gente for pegar o campo da saúde, por exemplo, as doenças crônicas também são uma preocupação muito grande que estão acometendo aí uma boa parcela dos idosos. Então também precisamos discutir sobre isso e tratar, por exemplo, a questão de hábitos de vida, bons hábitos de exercício, de alimentação, para que o envelhecimento também seja uma experiência saudável. Se a gente pegar a questão da educação, a educação também tem uma interface muito importante com o envelhecimento. Tanto a educação de profissionais para trabalhar com idosos, para que os idosos sejam bem atendidos, quanto a educação da própria população para que possa envelhecer bem. Então, o envelhecimento está atrelado. Então, a gente não pode pensar em envelhecimento só no idoso. A gente tem que pensar em envelhecimento também todas as gerações, que a gente já começa do ponto de vista biológico a envelhecer desde que nós nascemos. Então, essa experiência, para que ela seja positiva, ela precisa ser algo com reflexão, com conhecimento. Então, a gente precisa ser educado para o próprio envelhecimento. E também tem uma questão cultural. Hoje, a nossa cultura do corpo, a cultura da estética, que valoriza um corpo tido como ideal, uma cultura muitas vezes doentia também, é uma coisa também a gente pensar e a gente discutir, né? O que realmente o ser humano precisa para ser feliz. Tem até mesmo a filosofia entra no campo dessa discussão. Então, são várias coisas interessantes para a gente pensar com todas as gerações, e é justamente um dos objetivos dessa jornada. A gente trazer essas questões para discutir, não como algo pronto, mas algo para construir com os idosos, com todos os participantes. Eduardo, para a gente finalizar, as pessoas que estão nos assistindo, muitas devem estar pensando, participar desses grupos, maturidade ativa, é possível para qualquer pessoa? É uma coisa acessível? E a gente sabe que era, mas eu gostaria que tu dissesse um pouquinho para o nosso telespectador, até a nível de informação. Claro. O Sistema Ficomércio SESC disponibiliza gratuitamente esse programa para todas as pessoas acima de 60 anos. Não tem nenhum tipo de restrição. Ele é aberto tanto para pessoas que pertencem ao comércio, quanto pessoas que são a comunidade em geral. Então, é um programa gratuito do SESC. O SESC tem algumas atividades que são pagas com taxas abaixo do valor normal de mercado. Por exemplo, se for fazer uma academia no SESC, tem uma taxa, que é uma taxa menor do que o valor normal de mercado, mas o programa em si, as atividades de convivência, as oficinas, toda a programação desenvolvida dentro do programa da Maturidade Ativa é completamente gratuito e as pessoas estão convidadas a conhecer. Aqui em Cachoeira do Sul, a gente aproveita para dizer, como estou aqui, que é um dos trabalhos de referência no Estado, é um trabalho muito bem feito, uma programação muito rica. Todos os dias tem opção para os idosos aqui em Cachoeira do Sul, um trabalho social muito forte, um grupo que faz muita ação social, né? Um grupo que não olha só para dentro dele. Então, os idosos do grupo aqui de Cachoeira são encantadores, eles desenvolvem, tem várias oficinas voltadas para a comunidade, né? Mas estão todos convidados e vai ser um prazer receber todos que puderem nos visitar aqui em Cachoeira do Sul, vai ser um prazer receber. Obrigada pela tua participação no Unitesul, Eduardo. E agora nós vamos correr um pouquinho lá para o alto, que nós estamos aqui no Cindy Lojas, nesse dia de jornada, e essa musiquinha de fundo aí é o Grupo Maturidade Ativa se apresentando. Vamos assistir um pouquinho, Eduardo? Vamos lá. Vamos lá, por favor.
Muito bom, viu? Parabéns ao SESC por esse relevante trabalho desenvolvido com milhares de idosos aqui no nosso estado. E fica aqui o meu respeito e o meu carinho a todos os idosos nesse Dia Nacional do Idoso, viu? O NT Sul está terminando. Aí sobre os containers que o repórter João Paulo foi às ruas saber se causam mais transtornos ou benefícios aos cachoeirenses, você pode continuar participando, viu? Pode ser pelo WhatsApp ou pelo nosso Face, tá bom? A gente espera a sua participação. Amanhã a gente se vê novamente. Até lá. Tchau!